Facebook. Você pode nos acompanhar por lá. Hoje nós temos a presença do Rafael Camargo, que vai estar aqui falando um pouquinho sobre a sua vida, sua trajetória de vida. E falando um pouquinho também sobre a Semana do Município, sobre o município de Júlio de Castilhos, um apanhado histórico de Júlio de Castilhos. Rafael, que é um cara que estuda bastante a história do município, a história dos movimentos que surgiram dentro do município de Júlio de Castilhos. E o que temos mais para hoje, Wagner? Também salientando que vamos também pontuar um pouquinho da audiência que vai ter no Ministério do Trabalho amanhã, referente à empresa Sul. E ao mesmo modo também vamos pontuar que amanhã começa a 26ª Feira da Economia Solidária. Então a gente vai pontuar um pouquinho já dos preparativos e também com o pessoal que está chegando na FEICOP desde uma semana atrás. Tem pessoas que estão chegando já, se adequando para ficar até domingo, então, na FEICOP. E também uma honra ter nosso amigo, nosso conterrâneo. Acho que nós tivemos um probleminha técnico, o teu microfone não está funcionando, Wagner. Mas o Wagner falava aqui. O Wagner falava aqui sobre os tópicos da reunião, né, que vai ter. Eu acho que agora sim, vai. Isso, amanhã então às 14 horas no Ministério Público, no Ministério do Trabalho, enfim, vão estar reunidos então com os trabalhadores da ex-empresa Sulfrio, localizada no Parque da Cooperativa Regional Castelhense de Cães, onde vão estar definindo aí seus processos rescisórios, enfim, encaminhamento seguro e tal. E ao mesmo modo também, frisando novamente, amanhã começa a 26ª FEICOP, a Feira da Economia Solidária. Então a gente muito bem colocava ali que pessoas vindo lá do norte, pessoas vindo da Argentina, enfim, já estão desde a semana passada já no aguardo. Então de amanhã começa a Feira da Economia Solidária. E muito bem a gente falava ali, né? É uma honra ter aqui o nosso amigo Rafael Camargo, que muito bem vai estar contribuindo aí com sua bagagem nesse bom bate-papo, uma roda de chimarrão, também uma boa Coca-Cola também. A gente vai estar então nesse nosso bate-papo aí, contando um pouco, o Rafael muito bem, do histórico de Júlio de Castilhos e a sua visão a nível de mundo também. Nós tentaremos também entrar em contato com a Marielle. Marielle, que é representante do Instituto Federal Farroupilha, está a caminho do 53º ou 4º CONUNE. Agora não me falha a memória. Evento esse que eu já participei também no ano de 2017, se não me falha a memória. Ela está a caminho, se ela já não chegou lá até, né? São aproximadamente 30 horas de viagem, 40 horas de viagem dentro de um ônibus. Passei por isso. Nós vamos tentar entrar em contato com ela para falar um pouquinho dela, da expectativa do Congresso, como é que está a expectativa dela pelo Congresso e como foi a viagem dela. A gente vai para um intervalo e já retornamos com o programa das 8 aqui na Rádio Cultura 104.9. 9h27. O Dia Mundial do Rock é comemorado anualmente no Brasil no dia 13 de julho. Mas de mundial, o Dia do Rock não tem nada. 13 de julho só é o Dia Mundial do Rock no Brasil. A data foi escolhida para ser celebrada a princípio por duas rádios de São Paulo, pois em 1985 aconteceu o Live Aid, um mega evento que contou com a participação de grandes artistas como Paul McCartney, Elton John, Mick Jagger, Queen e David Bowie. E no dia 13 de julho também é celebrada a formação do grupo Rolling Stones, em 1962, uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. Dia 13 de julho, dia 13 de julho, Dia Mundial do Rock. E agora estou aqui. Usina Lounge apresenta A todos os borrachos e loucos. Fabrício Beck, vocalista da Vera Louca. Em seu novo projeto, Fabrício Beck e Bando Alabama. Dentro desse trem ainda tem lugar. Dentro desse trem ainda tem lugar. Antecipados, primeiro lote a R$30, segundo lote a R$40. Pontos de venda, Oficina do Corpo, Usina Lounge e Promoters. Apoio
Rio, Applesoft, Loja Pink Blue, Casa de Calçados Dalcin, Loja Pequenos, Site Galera.net, Street Cars, Zanela Grill e Saikai Sushi. 13 de julho, show inédito com Fabrício Beck na Usina Lounge em Júlio de Castilhos. A Vision Segurança é o que você precisa para reforçar a segurança da sua residência, seus bens e sua família e também a sua empresa. Alta tecnologia e profissionais qualificados à sua disposição. Sistema de alarmes e circuito fechado de TV. Portaria virtual. Vigilância eletrônica 24 horas. Terceirização de serviços. Vision Segurança. Contato. Fone 55 3271 1009 ou 999 93 4502. Vision Segurança. Agora na sua rádio, Dicas de Inverno. As melhores dicas para a estação mais charmosa do ano. Um dos pontes do inverno brasileiro na região sudeste é a cidade de Campos do Jordão. A cidade fica localizada no interior de São Paulo. É muito visitada pelos turistas, principalmente no mês de julho. E é em Campos do Jordão onde acontece um dos maiores festivais de inverno da América Latina. Vale a pena conferir. Você ouviu Dicas de Inverno. As melhores dicas para a estação mais charmosa do ano. Levantando poeira, o sinuelo berra, tendo sincero sobre o pastoreio. Automecânica Zen. Mecânica para toda a linha diesel, caminhões, tratores e caminhonetes. Serviços de injeção eletrônica diesel, torno, soldas e elétrica automotiva. Possuímos prensa para mangueira hidráulica e a ar. Venha conferir os ótimos serviços da Automecânica Zen Limitada. Fone 3271 1329 ou 98111 2097. Na Avenida Assis Brasil 499, em frente ao portão dos vestiários do Estádio Municipal Miguel Verde Filho. Automecânica Zen. Chamada global para ação contra a pobreza. Aliança pela Igualdade Brasil. Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela. A campanha chamada Global para a Ação contra a Pobreza, Aliança pela Igualdade do Brasil, é um esforço de instituições sem fins lucrativos, que há muito tempo trabalham para diminuir as desigualdades existentes. A finalidade da campanha é informar, mobilizar e vincular a população brasileira para que fique atenta à atuação dos governantes. Precisamos acompanhar a implantação e a aplicação das políticas públicas que beneficiam praticamente 90% da população brasileira em níveis municipal, estadual e federal. Acesse o site www.chamadacontraapobreza.org.br www.chamadacontraapobreza.org.br. Chamada global para ação contra a pobreza. Aliança pela Igualdade Brasil. Apesar do Brasil ter 13% de toda a água doce do mundo, falta água em várias cidades. Enquanto uns têm pouco, outros desperdiçam. Não use mangueira d'água para varrer calçada. Conserte vazamentos, tome banhos rápidos, utilize descarga sanitária com menor vazão de água. Faça sua parte. Seja um consumidor responsável. Bozan Locadora. Escolha o carro perfeito para a sua viagem. Alugue o carro de acordo com as suas necessidades. Se preferir, dispomos de locação com o motorista. Oferecemos um serviço de qualidade. Faça a sua reserva. Temos o melhor preço. Bozan Locadora. Credibilidade e confiança na prestação de serviços. E agora com uma opção em negócios para você. Anexo Mais Alto Veículos. Com compra, venda, troca, agenciamento e financiamento de veículos. Entre em contato ou faça-nos uma visita na Avenida Convenção 86, Sala 1, bairro Medianeira. Fones
3271-1314. WhatsApp 997-35-9090. 999-74-9353. 99102-3597. Momento da Cidadania. Direito à educação. A educação é um direito de todos e dever do Estado, da família e da sociedade. O ensino fundamental é obrigatório e gratuito, com duração mínima de 8 anos, e tem como objetivo a formação básica do cidadão. E você sabia que para garantir este direito, as escolas públicas ou particulares são proibidas por qualquer motivo praticar determinados atos? Por exemplo, nenhuma escola pode reter documentos escolares dos alunos por falta de pagamento das mensalidades. Assim como também não podem proibir a realização de exames escolares e provas e impedir o aluno de frequentar as aulas. E outra coisa, as escolas da rede pública são proibidas de recusar matrícula do aluno por falta de vagas. E se mesmo sabendo disso, um dia acontecer algum desses casos, não perca tempo. Procure imediatamente o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de sua cidade. Atenção! Começou o fecha-mês esponqueado Chevrolet, com toda a linha Juro Zero. Onix com desconto real de R$5.000 e micro parcelas de R$499. E Prisma também em promoção com micro parcelas de R$499. Tracker com desconto real de R$8.000 e parcelas de apenas R$999. Venha conferir o fecha-mês com toda a linha Juro Zero na Esponqueado Chevrolet. A renda que não perde negócio. Na 104, Cultura FM. A rádio do seu rádio. Cultura FM. Em sintonia com você. Grafos, impressão digital, impressos offset e serigrafia, notas fiscais, convites em geral, cartões de visita, adesivos e outros. Qualidade e seriedade em seu serviço. Grafos, a nossa impressão é sua imagem. Rua Padre Aparício, número 354. Atendemos pelo telefone 3271-1925. Momento da Cidadania. Direito à educação. A educação é um direito de todos e dever do Estado, da família e da sociedade. O ensino fundamental é obrigatório e gratuito, com duração mínima de 8 anos, e tem como objetivo a formação básica do cidadão. E você sabia que para garantir este direito, as escolas públicas ou particulares são proibidas por qualquer motivo praticar determinados atos? Por exemplo, nenhuma escola pode reter documentos escolares dos alunos por falta de pagamento das mensalidades. Assim como também não podem proibir a realização de exames escolares e provas e impedir o aluno de frequentar as aulas. E outra coisa, as escolas da rede pública são proibidas de recusar matrícula do aluno por falta de vagas. E se mesmo sabendo disso, um dia acontecer algum desses casos, não perca tempo. Procure imediatamente o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de sua cidade. Intenso Sabor, restaurante, pastelaria e petiscos. Ao meio-dia, buffet livre e por quilo. Venda de viandas e marmitex. À noite, à la carte, petiscos e pastéis. Bebidas em geral. Aberto de segunda a domingo. Intenso Sabor. Fone 3271-3269 ou 99995-2965. Na Avenida Pinheiro Machado, 323. Intenso Sabor, de Tonho Moreira. Na 104, Cultura FM.
Estamos de volta com o programa das 8 aqui na Rádio Cultura 104.9, hoje com a presença de Rafael Camargo. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos, bom dia primeiramente ao Thiago, parabenizando publicamente pelo nascimento da filha, né? Bem-vindo ao Clube dos Papais, e que numa hora oportuna isso se estenda também ao Wagner. Bom dia aos ouvintes, ao pessoal que está na live, seja ouvindo pela rádio ou pelo site. Bom dia a todos, sempre um prazer voltar à Rádio Cultura, que eu frequento quase que anualmente desde lá, mais ou menos 2009, por aí, quando eu apresentava junto com o Daniel o programa Cultura Rock, quando a rádio ainda era ali próximo à Brigada Militar. Desde então, dá para se dizer que a gente tem uma certa parceria, de vez em outra a gente volta. Agora no programa das 8 a primeira vez, com uns amigos de longa data, tanto o Thiago quanto o Wagner. A gente provavelmente, assim, jogando por baixo, a gente tem cerca de 15 anos de amizade. Sempre um prazer falar com vocês, gurizada, sobre qualquer assunto. Não tem assuntos, digamos assim, inoportunos ou proibidos. Sempre deixando bem claro que a única coisa que não há discussão é que o Grêmio não tem Mundial. Fora isso, a gente pode discutir qualquer outra coisa. Muito nos honra, então, ter o amigo Rafael nesse momento, nesse bate-papo, nessa roda de chimarrão, né? E ao mesmo modo você que está aí pode nos acompanhar através da rádio, mas também através das redes sociais, né, Thiago? Pode estar nos acompanhando. Sim, pode fazer também suas perguntas pro Rafael, mandar um alô pro Rafael aí, bem como para nós, né, Wagner? Nosso amigo Rafael, então, né, que tem essa trajetória, historiador também, tem amplo e grande conhecimento do nosso município de Castigos também, Rafael, que também andou em outros lugares, em outros estados, enfim, em outros municípios, cidades também. Rafael. Teu microfone dando falha de novo, Wagner. Está decomplou comigo hoje. Eu acho que tu vai ter que falar um pouquinho mais alto nele, cara. Eu acho que é essa a questão. Eu acho que tu baixa um pouquinho ele e fala mais alto nele. Bom, então... Agora sim. Nosso amigo Rafael poderia, né, contribuir, né, com a sua fala e comentar um pouquinho da sua experiência enquanto jovem, ainda jovem, mas lá na sua pré-adolescência, juventude, os lugares onde que esteve, por onde passou. E aí, claro, depois a gente vai alinhando esse bate-papo, também essa boa conversa. Bom, cara, falar de si sempre é complicado, porque a gente tem sempre uma visão de si pelo olhar do outro, né? A gente muitas vezes está envolvido em certos processos que não tem noção da proporção daquilo, ou de quanto aquilo é importante ou não. Só vai se dar conta da importância de determinadas coisas a partir do olhar do outro sobre aquilo que tu está fazendo. Bom, uma coisa que muita gente acaba falando e tal, eu não sou castilhense, a começar, né? Eu nasci em Pelotas, nasci no Beneficência Portuguesa. Os primeiros anos da minha vida não foram em julho, né? Logo cedo, ali nos primeiros anos, fomos para Alegrete, moramos algum tempo em Alegrete, onde tem boas recordações de Alegrete e tal. Depois passamos por Criciúma, ainda na primeira infância, digamos assim. Rodeamos boa parte do estado, eu, minha mãe e meu pai, enfim. Chegamos a residir em Santa Catarina um tempo, em Criciúma. Salvo o ato falho de memória, talvez em alguns outros lugares. São Francisco de Assis. E a minha criação, dá para se dizer que ela foi híbrida. Em que sentido híbrido? Se por um lado a família da minha mãe, a família materna, enraizada em Juro, da geração da minha bisavó. Por outro, meu pai, a parte da família do meu pai enraizada em Canguçu e em Pelotas. E de processos sociais totalmente diferentes. Então, de certa forma, dá para se dizer que o meu interesse por história, por sociologia, pelas ciências humanas como um todo, foi um exercício de autoconhecimento, para entender as relações que faziam tão diferentes esses dois núcleos familiares, até de posição de oportunidade.
foi criado basicamente por um núcleo pela família materna, né? E pela família paterna também. Por exemplo, assim, eu acabo dividindo momentos. Tem momentos que eu lembro muito da tia Giane, falecida tia Giane, que me deu uma estrutura e muita coisa que eu penso hoje em relação ao mundo, em relações a afetos, eu devo a ela, assim. Aqui em julho, a minha avó, a avó Tereza, tia Mari, tio Mano, tio Pedro, enfim. Então, acabei convivendo com dois mundos distintos. Com uma vivência totalmente diferente do outro. E meus irmãos mais velhos, alguns irmãos também. Por exemplo, aqui em julho, todo mundo... Rafael tem a Renata e a Tatiane como irmãs. Sim, somos irmãos, nós 3. Mas no total nós somos entre 8. Filhos de pai e mãe somos nós 3. Eu e a Renata, que hoje está em Portugal, lá fazendo a vida dela em Portugal lá, e a Tatiane, que está aqui em julho ainda. Mas por parte de pai nós temos outros irmãos. E a criação foi totalmente diferente. Então, até certa forma, claro que hoje é muito mais amplo, né? Mas no começo eu tentava entender a diferença até de criação, porque que meus irmãos por parte de pai tiveram muito mais acesso a certas coisas que nos faltavam, sabe? Eu não sei se estou me fazendo entender, mas eu acabei usando de certa forma as ciências humanas como um autoconhecimento. E a partir de então eu consegui fazer ligações com outros segmentos, movimento negro, movimento estudantil, trabalhadores organizados. Por exemplo, eu fui me dar conta que a avó, talvez sem ser sindicalizada, a avó participou de movimentos importantíssimos para os trabalhadores aqui em julho. E aí já faço um adendo para a história e memória. A gente costuma... Os livros tratam muito da história factual. Por exemplo, um exemplo... 14 de julho de 1891 é emancipado então Vila Rica. Essa é a história que fica. Mas é a memória social. As coisas que envolveram e que levaram à emancipação não se fala. Por exemplo, eu lembro de eu criança ali, talvez uns 9, 10 anos, mais ou menos isso, a avó fazendo manifestações em prol dos trabalhadores da cooperativa de carne. Aqui na própria cooperativa e na prefeitura. Só abrindo parênteses, quando isso? Isso foi muitos anos. 80, 70? Não, ali, final dos anos 80, início dos 90, por ali. Aquela turma ali da avó fazendo já manifestações, preocupadas com as condições de trabalho deles, preocupado com se receberiam ou não o salário deles e os direitos deles. Coisas que ainda hoje a gente vê. Agora há pouco o Wagner mencionou a questão da Sulfrio, né? Isso. São coisas que ainda estão inerentes ao trabalhador específico do ramo, né, de frigoríficos aqui na cidade. E Julho tem fazendo um contexto geral, Julho é uma cidade que, por ser interiorana, ela segue certos padrões. Em alguns outros ela tem as suas particularidades. Isso tem muito a ver com história e memória e construção social. Construção social em que sentido? Não existe leis que dizem que o Wagner precisa seguir certos caminhos, mas ele acaba seguindo certos caminhos porque a memória social e o senso coletivo social faz com que ele acabe rumando para certos caminhos que são determinados pela estratificação social weberiana, pela imposição do Estado, que Durkheim fala muito na sua obra, enfim, que os grandes sociólogos acabam academizando e engessando em sentido. Muitas vezes a gente não consegue fazer essa ligação com o cotidiano e muitas pessoas às vezes acabam tendo aversão à sociologia, aversão à história, por muitas vezes não conseguir fazer essas conexões do dia a dia.
Por exemplo, especificamente ainda dessas questões, né? Hoje a gente tem ali a cooperativa de carne em si, mesmo fechada, como um símbolo de economia, de quantas vivências e quantas pessoas hoje aqui em Juliana estão vivas, com saúde ou não, espero que a maioria com saúde, tanto física quanto mental, que criaram seus filhos ali dentro, que criaram toda uma história por trás, né? Tem toda uma memória afetiva. Por exemplo, a cooperativa de carne, para o Thiago, tem um significado, especificamente na cooperativa de carne. Para o Rafael tem outro, que para o Wagner vai ter outro totalmente diferente. E é isso que a construção social, a memória afetiva, não coletiva, não individual, acaba produzindo. Para as famílias e para as pessoas que conseguiram criar os seus filhos, seus netos, dentro da educação, né? Dentro da cooperativa de carne em específico, a cooperativa de carne vai ter um significado. Para as pessoas, aquelas que nunca trabalharam na cooperativa, que não tem nenhum familiar, nenhum ente querido que trabalhou na cooperativa, a cooperativa vai ser só mais um prédio que dá serviço para alguém. Justamente, e aí você muito bem colocando, Rafael, a Cooperativa Regional Castilhense de Carnes, ela tem todo um histórico, e aí esse histórico parte também das charqueadas também, né, que se teve no estado, e aqui exemplo da cooperativa teve na condição como charqueada, e aí tem todo o seu histórico também, e aí entrou empresa, saiu empresa, voltou empresa, né, e aí entra o sentido de pertença também. 1812. Depois o Thiago também ali vai, né? Acho que vamos antes aqui. Que sim, claro. O Leandro Gonçalves, o Leandro Decker, está sempre na companhia do programa, sempre escutando o programa e participando. Muito bom dia, gurizada. Um forte abraço para o Louco. Bom, cara, assim, cara, é uma coisa assim que tem gente que não gosta, né? Mas eu acho massa, cara, assim, tipo de coisa assim, cara, é muito massa quando os caras te chamam por um nome que não é o teu. Que sentido? É um nome que as pessoas que gostam de ti te deram. Tem gente que como é que tu vai chamar um cara que tá na rádio? Professor, historiador, especialista em história e cultura afro-brasileira, especialista em educação, curso de ciências políticas chancelado pela USP, de louco. É sinal que em algum momento, né, história, a gente se encontrou em que nenhum de nós tínhamos interesse econômico, político em nenhum dos dois. A amizade trouxe e cara, tu é louco falar essas coisas, ou tu é louco e esse apelido fica. É sinal que em determinado momento, né, a tua presença foi importante naquele núcleo social e as pessoas pegar uma característica totalmente aleatória para te identificar. E isso traz a origem dos nomes lá na pré-história, quando as pessoas nasciam e não tinham nomes. Elas teriam nomes mais adiante pela aptidão ou por alguma característica física delas. É a origem dos sobrenomes. E dos nomes também. Os nomes o Estevão também, que nós... Grande Estevão. Né? O Estevão que era conhecido... aqui em Julho por Fronhel, né? Fronhel. Ou agora, ultimamente, como Estevão do Caminhão. Estevão do Caminhão. Estevão, se puder falar pra nós aí onde que tu tá, cara. Qual a tua localização nesse exato momento aí, cara. Ele mandou um forte abraço. O Caio Portela também, abraço a todos. Salve, amigo Rafael. Este é fera. Então, a gente foi com a participação aqui do pessoal. Sigam mandando essa mensagem ali na live. A gente vai estar dando retorno aqui na transmissão. Manda, Wagner. Então, nosso agradecimento ao pessoal que está nos acompanhando nas lives, enfim, todo o processo também. Ao mesmo modo também, 1812. Eu vou fazer um sensacionalismo agora. Faça a tua pergunta, a gente entra pro intervalo aqui, depois a gente entra com o Rafael falando, para segurar o pessoal na live. Né? 1812, né, todo esse histórico do município de Júlio de Castilhos e
os nomes aos quais é bom relembrar os nomes que o nosso município teve também, e ao mesmo modo também, o Rafael muito bem coloca, é bom relembrar esse sentido da pertença, né? A história das comunidades de Júlio de Castilhos, e aí entra dentro a questão da cooperativa, quem trabalhou, né? Quem construiu o seu projeto de vida através do frigorífico, não só o frigorífico, mas também nos interiores, né? Quem trabalhou na fazenda tal, né? Quem trabalhou na época lá quando começou as primeiras gestões do município também. É importante relembrar esse sentido da pertença aqui do município, e não só do município, a nível de mundo também. A história do mundo, a história dos países, enfim. 1812, o Rafael muito bem, então, vai contribuir. Depois do intervalinho, né? Depois do intervalo. Programa das 8, que tem apoio da Usina Lounge Bar. No Dia Mundial do Rock, a Usina Lounge apresenta Fabrício Beck, vocalista da banda de rock gaúcho Vera Louca. Em seu novo trabalho, Fabrício Beck, Bando Alabama. Após quase 17 anos como vocalista da banda Vera Louca, Fabrício Beck lança seu primeiro álbum solo, Fabrício Beck e Bando Alabama. O trabalho une o blues, o rock e o folk em 10 faixas, sendo 9 autorais e uma releitura da bluseira do clássico samba As Rosas Não Falam de Cartola. Os ingressos antecipados, primeiro lote a R$30, segundo lote a R$40 e na hora R$50. Os ingressos, lembrando para todos que são limitados. Os pontos de venda são Oficina do Corpo, Usina Lounge e Promoters. Então, marquem na sua agenda, dia 13 de julho, sábado, no Dia Mundial do Rock, Fabrício Beck, Banda Alabama, na Usina Lounge. Esse é o programa das 8, a gente vai para um breve intervalo, a gente já retorna com o bate-papo com o Rafael. 9h55. O dia 13 de julho comemora-se o Dia Mundial do Rock. Mas o curioso é que o Dia Mundial do Rock, apesar do nome, só é comemorado no Brasil. A data começou a ser celebrada no início da década de 90, quando as rádios de São Paulo, com programação rock, começaram a mencionar a data. Como a celebração foi bem aceita pelos ouvintes, o Dia Mundial do Rock passou a ser popular em todo o Brasil e hoje faz parte de nosso calendário. Dia 13 de julho, dia 13 de julho, Dia Mundial do Rock. E agora estou aqui. Usina Lounge apresenta A todos os borrachos e loucos! Fabrício Beck, vocalista da Vera Louca. Em seu novo projeto, Fabrício Beck e Bando Alabama. Dentro desse trem ainda tem lugar. Dentro desse trem ainda tem lugar. Antecipados, primeiro lote a R$30, segundo lote a R$40. Pontos de venda, Oficina do Corpo, Usina Lounge e Promoters. Apoio Applesoft, Loja Pink Blue, Casa de Calçados Dalcin, Loja Pequenos, Site Galera da Net, Street Cars, Zanella Grill e Saikai Sushi. 13 de julho, show inédito com Fabrício Beck na Usina Lounge em Júlio de Castilhos. A Caixa é o banco da habitação. Graças a ela, milhões de brasileiros realizam o sonho da casa própria todos os anos. Isso só é possível porque a Caixa é 100% pública. É urgente barrar os planos do governo para privatizar o banco. Acesse o site defendacaixa.com.br e conheça a campanha da FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa e outras entidades. Defender a Caixa é defender a habitação. Defenda a Caixa você também. Agora na sua rádio, Dicas de Inverno. As melhores dicas para a estação mais charmosa do ano. Vai viajar no inverno? Antes de partir, informe-se. Pesquise sobre as temperaturas médias, se venta, se neva, se chove no local onde vai visitar, para ir se preparando com roupas adequadas para suas férias e não cair numa fria. Você ouviu Dicas de Inverno. As melhores dicas para a estação mais charmosa do ano. Se você
Você quer fazer suas compras e ter certeza que vai encontrar tudo o que precisa para o seu lar? Então, vá ao Mercado Divisão. Mercado Divisão, com açougue, padaria e fruteira, com uma grande variedade de frutas e legumes. Mercado Divisão, aberto de segunda a sábado até a meia-noite. Na Borges de Medeiros, fone 3271-1122. Mercado Divisão de Jefferson Souza. Chamada global para a ação contra a pobreza. Aliança pela Igualdade Brasil. Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela. A campanha chamada Global para a Ação contra a Pobreza, Aliança pela Igualdade Brasil, é um esforço de instituições sem fins lucrativos, que há muito tempo trabalham para diminuir as desigualdades existentes. A finalidade da campanha é informar, mobilizar e articular a população brasileira para que fique atenta à atuação dos governantes. Precisamos acompanhar a implantação e a aplicação das políticas públicas que beneficiam praticamente 90% da população brasileira, em níveis municipal, estadual e federal. Acesse o site www.chamadacontraapobreza.org.br www.chamadacontraapobreza.org.br. Chamada global para a ação contra a pobreza. Aliança pela Igualdade Brasil. Apesar do Brasil ter 13% de toda a água doce do mundo, falta água em várias cidades. Enquanto uns têm pouco, outros desperdiçam. Não use mangueira d'água para varrer calçada. Conserte vazamentos, tome banhos rápidos, utilize descarga sanitária com menor vazão de água. Faça sua parte.